uma com a gente, né? Deixou incrivelmente mais caro, super complicado para fazer as gravações agora, infelizmente. Mas a gente está vendo como é que vai fazer. Obrigada por lembrar, ainda bem que ele lembrou. Então, né, nós estávamos falando que esses 2 primeiros versículos de Amós, eles armam um cenário para tudo que se segue, né, para a gente compreender realmente muito do que Amós vai trabalhar durante o livro. Então, esse primeiro capítulo, ele fala das ameaças contra as nações, na realidade são 6 nações, né, e eu creio que nesse tempo, para Israel ouvir isso, né, e tanto os outros comentaristas falaram isso aqui, que eu vou dizer, naquele momento ali causou um tanto quanto de prazer em Israel, né, por saber que Deus vai julgar as nações, mas o que Israel não contava era que o foco, né, da mensagem era também para eles, filhos de Deus, escolhidos de Deus. Então, nesse primeiro versículo, a gente observa aqui um conteúdo bem importante, né, a identificação do profeta, a identificação de quem ele era. A gente, como eu falei na outra aula, a gente não encontra sobre Amós em outro lugar, né, mas a gente tem aqui uma referência muito importante a respeito de quem ele era. Então, aqui, esse primeiro versículo, tanto ele identifica o profeta, como ele declara a sua vocação, né, como ele identifica aqui a sua cidade natal, a época específica em que ele profetizou, e ressaltando principalmente aqui a natureza visionária de sua missão, que era trazer realmente a palavra, trazer, conforme o que ele tinha visto, para o povo, o que Deus estava pretendendo fazer, e ele diz que isso é o rugido, né, o Senhor rugirá de Sião, como um rugido de um leão, né, e aí a gente observa que essa é a primeira ameaça, né, a primeira advertência, vamos assim usar essa palavra, embora fosse uma ameaça, mas eu gosto muito dessa palavra de advertência, né, foi uma advertência clara para os filhos de Israel, né, que o juízo, ele viria. Então, no primeiro versículo, a gente tem autor, tem data, né, tem receptores, para quem é que ele profetiza, né, os receptores da mensagem, nesse primeiro capítulo que a gente vê isso aqui, e no segundo, que é bem importante, a gente observa a fonte do julgamento e a gente observa também o conteúdo do julgamento, né, a fonte e o conteúdo do julgamento. Então, o que a gente pode considerar? A gente já falou sobre isso, né, que Amós ele não era nenhum estudante de teologia, ele não estava numa escola de profetas, ele não era um daqueles homens mais benquistos da cidade, por ser um estudioso, né, era um simples pastor, mais à frente boiadeiro, né, ele vai também dar essa característica, um colhedor de sincômoros, né, que estava no campo e não tinha tanto contato, né, um interiorano, Zezinho lá como Davi, né, também por trás das malhadas, Deus o tirou. Então, o que a gente pode considerar? Começar a considerar para uma aplicação e a gente observar isso, né, que Deus muitas vezes escolhe as coisas simples, né, para trazer grandes lições para a gente, escolhe as coisas simples, como diz a palavra, para confundir as sábias, né? As coisas tolas para confundir as sábias, as simples para confundir as complexas. Então, a gente observa que aquela pessoa tão humilde, aquele homem de lá, né, do interior, né, lá de um lugarejozinho de Tecoa, vem aqui para a cidade, vem para o grande centro para falar para os poderosos, para falar para os reis. E mais uma vez a gente observa que Deus ele conhece o homem certo, ele usa o homem certo no tempo certo, e ele usa o homem certo no tempo certo e no lugar certo. E isso nos traz, né, eu não sei a vocês, mas isso nos traz uma sensação de segurança, né? De segurança de que Deus faz aquilo no momento apropriado, Deus faz o que é para fazer no momento certo, no momento de Deus, e não muitas vezes no momento em que nós achamos que deve ser feito. E nesse momento aqui, a gente observa Deus agindo no contexto de Israel, no momento em que Israel achava que era um momento de paz, porque estava sendo abençoado economicamente, politicamente. O que Israel deixou de lado nesse momento foi a moralidade e a espiritualidade, que na realidade é o que é mais importante do que uma boa política e uma boa economia.
mas não era esse o intento, né, das pessoas, não era isso que as pessoas pensavam, não era o intento do coração dos reis e das, né, que estavam no comando, principalmente nesse período aqui, não era esse, né? Não era de estar afinado com Deus, alinhado com Deus, mas sim de estar vendo a sua nação prosperar. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é isso. Deus traz uma pessoa lá, né? Deus usa um homem que estava lá num lugarejozinho, afastado, a 19 quilômetros, 18 quilômetros, né, da cidade, um boiadeiro, um homem simples, e chama este homem, entrega visões de julgamento, né? Uma mensagem forte, uma mensagem avassaladora, né? Porque a gente observa que esses homens, eles vêm, né? Os profetas menores, principalmente os que nós temos estudado, tanto Malaquias, né, que foi o outro, que foi pós-exílico, como Amós, que é pré-exílico, né, para trazer palavras duras para Israel, palavras de drásticas mesmo, né, para Israel. Então, Deus realmente, né, outra coisa que a gente pode analisar é que Deus, ele toma realmente homens humildes, ele pega, né, ele traz homens humildes e os coloca em posições altas, né? Em posições de autoridade, porque o profeta tinha uma certa posição de autoridade dentro da cidade, para os reis, né? E a gente observa que esse pastor simples, né, de ovelhas, de um boiadeiro, um homem que cuidava de animais lá no campo, vem para interferir na política internacional, né? Porque ele não fala só para a nação de Israel, mas ele fala para outras nações também. Denuncia o pecado nos palácios, denuncia o pecado, né, na frente, na cara dos reis estrangeiros também, né? Como também ele declara a injustiça social tão aparente, tão vista, tão visível e de forma realmente muito esmagadora, né, que a injustiça social estava acontecendo naquele momento, e Amós, ele é levantado por Deus para também falar contra essa injustiça social. Então, o que a gente também observa? Que o chamado de Deus geralmente vem para homens especiais em tempos especiais. Aqui diz que teve até um abalo sísmico, né? Olha, falava 2 anos antes do terremoto. E aí eu imagino, né, que Amós fala isso, 2 anos depois a terra treme, né? Tem um terremoto, uma situação também provinda de Deus para aquele povo, para chamar a atenção daquele povo. Então, o tempo em que Amós profetizou foi um tempo em que foi reconhecido como um tempo de grande prosperidade material, né? Prosperidade econômica. Israel estava vivendo no seu apogeu econômico, a gente viu isso na aula passada, mas também estava vivendo numa grande corrupção moral, numa esfera de corrupção moral muito grande, né? A prosperidade material, como nós vimos, não indica que está tudo bem, é bênção, né? Eu estou sendo abençoado porque economicamente a coisa está dando certo. Está dando certo. Então, a gente observa que prosperidade material não é sinônimo, não é garantia nenhuma da aprovação de Deus, nem evidência da religião pura, nem evidência do relacionamento com Deus, de um relacionamento perfeito com Deus. Não é. E esse contexto de Amós nos coloca nessa posição. Às vezes, aí é onde a gente pensa, né? Onde a gente volta e pensa naquela situação de Asaf, naquela situação que a gente observou, que as pessoas olham para os ímpios prosperarem, né? Que o Malaquias também diz isso, que Israel estava vendo os ímpios prosperarem, dizendo assim, olha, é deles que Deus gosta, olha lá, né? Olha para isso aí. Deus está gostando desse povo aí, porque está abençoando esse povo. Então, Israel estava com uma concepção completamente errada a respeito de bênçãos materiais e relacionamento com Deus. Então, havia uma mistura, né, uma idolatria acontecendo também,
né? Os pobres estavam sendo oprimidos, injustiça social, idolatria, mistura nos cultos, na adoração. Então, a corrupção estava presente desde o palácio até os santuários, né? Até o templo. Então, não havia realmente uma reverência no culto, também como não havia lá em Malaquias, na época de Malaquias, pós-exílio, né? Não havia aqui também em Amós, eles também estavam corrompendo o culto, visto que a espiritualidade deles estava corrompida, a gente observa que as suas práticas de culto também eram corrompidas, né? Quer dizer, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o outro, estava tudo em corrupção, né? Moral, relacional, material. E aí a gente observa também que Deus chama uma pessoa, né? Confunde, né? Não está às vezes aqui, ó, não é dentro dessa caixinha que Deus age. Ele vai lá, pega o boiadeiro, um interiorano, um homem distante, traz para falar nos palácios, para falar nas assembleias, para falar diante dos reis, diante dos poderosos, né? E mais uma vez Deus pega uma situação humilde e a exalta, né? Traz o homem humilde, o exalta, o coloca na frente de reis, enfim, e o homem certo no lugar certo, na época certa, e para entregar uma mensagem difícil, né? Para entregar uma mensagem difícil. A função, talvez alguns digam, poxa, que coisa legal, né? Muito bom, poxa, tirar o homem lá, né? Deus faz assim, é maravilhoso. Traz o homem lá do interior, lá das brenhas, para aqui, para falar com palavra de autoridade. Mas não é uma coisa fácil, não, né? Não foi uma coisa fácil, não. Ele vem para entregar uma mensagem difícil. Porque muitos profetas, né? Falsos profetas, eles queriam entregar mensagem agradável aos ouvidos do povo. Acabavam sendo bem quistos, né? Bem vistos pelo povo. É muito bom falar o que o povo gosta. E em certos momentos, né? Nós também somos assim, né? Na igreja. A gente vê isso acontecer hoje. A gente quer mensagens agradáveis nos púlpitos, né? A gente quer mensagens que amaciem o nosso ego, que massageiem o nosso ego, que nos fazem achar que a gente está indo pelo lugar certo, porque a gente está tendo isso, porque a gente está tendo aquilo. Então, a gente está caminhando pelo lugar certo. E aí, Amós vem e entrega uma mensagem de juízo, uma mensagem dolorosa, uma mensagem... Olha, ele vem rugir, né? O rugido. Então, para Amós, que era o pastor, ele usa uma figura de linguagem muito, muito, muito peculiar à situação dele, muito própria, apropriada, né? Ao que ele vivia, porque ele sabia muito bem como era o rugido de um leão. E o que não podia mais acontecer era ele tomar providências quando o leão estava ali, né? Agarrando suas ovelhas. E porque era como se aquilo ali não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Então, ele usa essa figura de linguagem e traz algo bem contundente para então entregar, muitas vezes, para aqueles profetas, embora eles tivessem uma posição de autoridade, não era uma coisa fácil, não era algo fácil. E hoje, muitos homens de Deus, né, não têm esse ofício de profeta, né, a gente não tem mais isso, a gente sabe que a gente não tem esse ofício de profeta hoje, ninguém foi instituído por Deus como profeta depois disso, mas a gente sabe que, de uma certa forma, no que se refere à palavra, a receber a palavra de Deus e passar para o povo, era isso que o profeta fazia, e é isso que os homens de Deus fazem hoje, que bebem da palavra, estudam a palavra e passam essa palavra de Deus para o povo como uma voz realmente de profecia nesse sentido, não de profeta, né, que Deus deu aí essa unção de profeta e vai trazer uma palavra nova, uma palavra diferente, uma visão que Deus deu para compartilhar ao povo, para todo mundo obedecer daquele jeito. A gente tem a Bíblia e isso nos é suficiente, a gente obedecer tudo que a Bíblia nos fala. Mas os homens de Deus hoje, nos púlpitos, muitas vezes preferem trazer palavras de calmaria, palavras para que amacie o coração, palavras que deixem, não vou perder o coleguinha, não vou perder o membro, não é? E permite muitas vezes que a sua ovelha, né, o seu membro ali, esteja vivendo uma vida corrupta, esteja vivendo uma vida inadequada, mas eu não quero perdê-lo, eu não vou confrontá-lo. É muito diferente aquilo que se tem também, né? A gente tem que ter cuidado com os dois polos. A gente não pode escorraçar as pessoas, a gente não pode fechar as portas para elas,
a gente não pode observar a palavra de confronto sem a palavra de acolhimento, sem a palavra de chegar junto, sem a palavra de trazer para si, né? A gente não pode fazer isso. Deus sempre chama o povo em amor. Deus sempre avisa o povo que vai acontecer. Antes de chegar o juízo, antes de chegar o exílio, Deus usou profetas, usou Oséias, usou Amós, usou profetas para Isaías, usou profetas para chamar a atenção daquele povo. Deus fez isso. Então, é assim que nós também precisamos fazer, mas nunca passar a mão, né, sobre o pecado, alisar o pecado e deixar o pecado ali sem o confronto, sem a devida palavra de Deus a respeito disso, né? Pecado implica em morte. Pecado tem um salário, que o salário é a morte. Pecado tem uma direção. E nós também, né, como filhos de Deus, somos muitas vezes responsáveis. E Deus muitas vezes nos usa para levar essa palavra de advertência aos nossos irmãos, né, e principalmente aqueles que estão em posição de liderança, que têm em sua bagagem ou nas características do seu ofício, a ação precisa ter, né, nas características ali do exercício da liderança, precisa ter a ação de ir ali para consertar, para chamar a atenção, para trazer para si, não para escorraçar, não para apontar o dedo, não para né, afastar a pessoa, mas com o intuito sempre de trazer para perto, que era o intuito e sempre foi o intuito de Deus, trazer o povo para si, chamar a atenção do povo para o arrependimento, chamar a atenção do povo para a volta, né, para os braços do Redentor, os braços do Deus de amor, como ele disse para o povo em Malaquias: eu sempre vos tenho amado, eu sempre vos tenho amado, eu vos tenho amado. Então, não é algo que Deus os deixa isentos, eles não são isentos, não estão... o amor de Deus não está desfalcado, né? Mas o pecado faz com que a gente, na realidade, vire as costas para esse amor de Deus, para o que Deus tem para nós. Então, muitos profetas estavam nesse interesse, né? De chamar o povo e trazer palavras agradáveis aos ouvidos do povo. E aí a gente observa que o juízo de Deus, né? Aqui nesse primeiro capítulo, a gente observa: o Senhor rugirá de Sião, versículo 2, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados, os pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. É um julgamento completo em sua autoridade, né? Ninguém pode interferir na autoridade de Deus. Ele vem de Sião, né? Rugirá de Sião e de Jerusalém. Ele vem de Sião, ele vem da presença de Deus, ele não vem dos templos idólatras, ele não vem dos templos, né, idólatras que existiam ali naquela época. Então, Amós deixa claro a autoridade, de onde procede, a fonte desse julgamento, qual é? Qual é a fonte desse julgamento? Então, Sião era o centro da adoração do Deus vivo, de onde emanava a verdade de Deus, de onde emanava a presença de Deus. Então, era dali que viria o julgamento, né? Não viria de outro lugar. Então, Amós deixa claro a autoridade de Sião, né, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Então, Amós deixa claro de onde procede esse julgamento, essa palavra de juízo. Então, a gente observa aqui também que tanto o amor de Deus, ele é visto através da ação de Deus de não permitir que o povo caminhasse dessa forma, como é visível também a sua ira, né? A ira de Deus é visível, mas o amor de Deus é visível, a misericórdia de Deus é visível, porque elas juntas definem a sua natureza de santidade. Existem pessoas até hoje que encontram um ponto de tensão entre o amor e a justiça de Deus, né? E vivem nesse ponto de tensão. Há um Deus que ama, não há um Deus que não pode ser um Deus que castiga. Um Deus que ama não é um Deus que derrama a sua ira, mas a ira de Deus, tanto a ira quanto o amor de Deus, se faz presente, né? São características plenas da sua natureza de santidade. A ira de Deus é derramada sobre a impiedade. A ira de Deus é derramada sobre o pecado. A ira de Deus é derramada sobre tudo aquilo que estraga e que prejudica os filhos dele, né? Então, por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado estraga os seus filhos, porque o pecado destrói os seus filhos, né? Porque o pecado esmaga a nós e não a Deus, né? Deus é Deus.
O pecado, ele não vai atingir a santidade de Deus, né? Deus vai deixar de ser santo porque eu peco, Deus vai deixar de ser bom porque eu peco, de jeito nenhum. Deus é pleno, né, e completo em todos os seus atributos, sem tirar e nem acrescentar. É infinito neles, né, nos seus atributos. Então, se acontece o pecado e acontece a desobediência, isso só me prejudica, a mim e aos que estão em meu entorno, né, as pessoas que Deus ama. Então, ali de lá viria, né, era o lugar da ira, viria a ira de Deus, porque ali se pagava o preço do pecado com a morte, com o sacrifício. Mas ali também era o lugar da misericórdia. De Sião também era o lugar da misericórdia de Deus, porque ali o pecador, ele encontrava o bálsamo para o perdão, ali ele encontrava a palavra de ordem para o perdão e para, né, o acolhimento de Deus através da expiação. Então, de Jerusalém, a fonte era Jerusalém. E a gente... a Amós deixa claro isso para nós aqui, né, e principalmente para Israel naquela época, que havia um local, havia o lugar de onde procedia, de onde que aquela palavra procedia. A palavra que ele trazia, que não era uma palavra boa aos ouvidos, mas de onde ela vinha. E aí a gente observa que, agora, né, que ela vem, essa palavra vem, e ela vem como? Alto como o rugido de um leão, né? Alto como um rugido, o Senhor rugirá contra a nação pecaminosa. E aí ele cita depois, né, 6 nações que ele fala contra elas, e, logicamente, Israel, né, presente aqui para também começar o conserto a partir de casa, começar o conserto dentro de casa. Então, de nada adianta, muitas vezes, a gente está apontando o pecado das pessoas, dos ímpios, se nós, como cristãos e filhos de Deus, estamos deixando de levar em conta que uma conduta que a gente tem, muitas vezes, é pecaminosa, nos afasta de Deus e é passível não, e vai ser julgada, né? E vai ser, e a ira de Deus vai se derramar contra aquela situação ali. Então, os pecados, eles não ficam impunes diante de Deus. A gente viu isso, estudou isso em Abacuque, a gente estudou isso em Malaquias, e a gente torna a estudar isso em Amós. Deus deixando claro que pecado é tratado como pecado. Pecado não é tratado, bichinho, filhinho de Deus, é filhinho de Deus, então ele está fazendo aqui uma coisinha aqui, vamos passar a mão pela cabeça, de forma nenhuma. Né? Dentro de casa já começa o conserto. Então, né, o rugirá aqui descreve, como a gente falou, né, e a gente percebe claramente isso, que é como se o leão saltasse em cima da sua presa. E aí a gente olha que Amós, ele reconhecia essa ação muito bem, né, por cuidar de ovelhas, por cuidar de animais, ele reconhecia muito bem o ataque de um leão, e que esse ataque, quando de longe o pastor ouvia esse rugido, já era tarde demais para salvar as suas ovelhas. Então, a palavra reflete aqui que realmente o juízo do Senhor era iminente, e quando Deus derramasse o juízo dele, era algo que não se podia voltar atrás, né? Então, Deus está trazendo Amós para explicar que antes, né, que eles recebam esse rugido para serem despedaçados, eles precisam voltar-se ao arrependimento. Então, a voz de Deus, ela precisa ser ouvida, a sua mensagem demanda atenção. Em outras palavras, era isso que Amós estava dizendo. Ouçam, né? Ouçam. Essa mensagem, ela precisa de atenção, porque o Senhor rugirá contra as nações. O Senhor rugirá contra as nações. Então, os homens, né, eles podem até esquecer de Deus por algum tempo em suas vidas. Nós podemos, né, esquecer de Deus por alguma época e fazer o que bem entendemos. Fazer o que nos dá prazer. Fazer aquilo que nos apraz. A gente pode esquecer de Deus por algum tempo. Mas chegará o dia que a gente vai ter que dar ouvidos a Deus, quer queiramos, quer não. Chegará o dia em que nós vamos ter que dar ouvidos ao Senhor, quer queiramos ou não. O dia do ajuste de contas, ele chega, né? Ele chega para o ímpio e ele chega também para nós, para os justos. Então, a gente precisa atentar para isso também. Né? Então, o julgamento, aqui, é claro no seu desígnio, né? Nos seus desígnios. Deus fará ouvir a sua voz. E a gente observa que a profecia, ela
é a respeito de Israel. Ela não é só para as cidades circunvizinhas. Elas também pagarão. Mas como assim pagarão, né? Se elas não são o povo de Deus, e qual é a lei? Por que é que elas vão pagar? A gente vai estudar um pouquinho isso aqui no decorrer do texto, mas a gente vai, no decorrer da aula, mas a gente vai observar que o que de Deus se pode conhecer foi revelado a todos os homens. Então, as pessoas, mesmo não tendo a revelação especial de Deus, têm a lei moral em sua consciência e a natureza que evocam a presença de Deus, né? Então, muito embora a mensagem de Israel ela seja direcionada a outras nações, a trombeta de Deus está direcionada, está apontada para Israel. E uma outra característica que a gente pode ver aqui, né? Fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. É um julgamento que tem muitas implicações, e implicações terríveis, né? De luto e de seca. Então, ele diz, o prado dos pastores, né? O prado dos pastores está, né? Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Tanto a terra quanto os habitantes sofrerão a consequência desse juízo, né? Tanto as pessoas, como os animais, como a própria terra, sofrerá o castigo desse juízo. Então, o Carmelo, né, era conhecido, havia 2 montes com este nome, e todos 2 tinham uma terra, era reconhecida como uma terra frutífera, né, uma terra ajardinada, como se diz, uma terra que tudo que colocava dava certo, era uma das terras mais férteis do país. E o fato indica, né, quão terrível seria o julgamento a ponto de o Carmelo secar, né? Usando aqui as figuras da época, as situações da época. O Carmelo, que para vocês é o lugar mais frutífero, mais que a terra é a que brota melhor, é o melhor da terra, tá isso aqui, para você ver como o julgamento ele vai ser severo, vai virar seca, né? A terra não vai ser mais frutífera no Carmelo. Então, Amós, ele denuncia o pecado de 6 nações gentílicas antes de pronunciar o julgamento sobre Judá e Israel. A gente vai estudando isso, né? Então, embora Deus não tenha dado a essas nações a palavra, né, a lei, a sua lei, eles não tinham as tábuas da lei, mas eles tinham a lei interior da sua consciência. Então, o homem tem a revelação de Deus criada, o homem tem a lei em sua consciência e tem a revelação especial de Deus, específica de Deus, né? Que a gente sabe que Israel tinha, né? Israel tinha ali as tábuas da lei, Israel tinha os profetas que recebiam de Deus. E naquele momento, a gravidade do pecado de Judá e de Jerusalém ainda era maior. Por quê? Por que ainda era maior? Sendo que muitas nações, elas agiam com atrocidade, com violência, com virulência, com tantos pecados como o próprio Abacuque diz que, lá em Abacuque, né, que eram nações, muitas vezes, sem nenhum tipo de conduta, né, de moral, era um povo mau, né, não era a gente não está falando dos mesmos reis, das mesmas pessoas, nem das mesmas nações, dos mesmos poderios, mas estamos falando dos ímpios, né? De pessoas que não temem a Deus e que podem fazer e agir com toda sorte de maldade. Mas por que os filhos de Israel, o pecado deles era mais grave? Simplesmente porque, além deles pecarem contra a luz interior da sua consciência, que era o que estava fazendo as nações vizinhas, eles também pecaram contra a lei de Deus. Eles tinham a lei, então eles eram mais responsáveis. Eles pecaram contra o amor de Deus. Né? Eles pecaram contra um Deus que os amou como um pai, um Deus que os atraiu, né? Um Deus que era senhor de suas vidas. Né? Na Jocum a gente costumava dizer nisso, quando uma das frases, né, mais usadas da Jocum na minha época, quando eu fiz ETED, né, há 24 anos atrás, há 24 anos, né, atrás, não, que redundância, né, há 24 anos,
foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no auge da minha juventude, né? Que luz é responsabilidade. Então, privilégios é responsabilidade. Quanto mais luz você tem, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você possui. Então, nós somos muito mais responsáveis pelas nossas escolhas erradas do que um ímpio é. Né? Não que ele não vai ser julgado, vai ser também, mas o peso é muito maior sobre nós, porque nós entendemos que aquilo ali é algo que fere a santidade, que vai de encontro à santidade de Deus. É algo que macula a minha vida com Deus. É algo que me afasta de Deus. E mesmo assim eu continuo fazendo. E mesmo assim eu tapo os ouvidos. Mais uma vez eu quero dizer para nós nessa manhã, a gente pode tapar os ouvidos para Deus por algum tempo, mas a gente não vai conseguir tapar pela vida toda. Pela vida toda. A gente não vai conseguir isso, né? Então, Amós anuncia que, em todos os casos, a gente vai observar no decorrer do livro, que o julgamento é um ato de Deus. O juízo que vem para as nações não procede do diabo, né? Não procede de outro lugar, não procede de Satanás, não procede de divindades pagãs. O juízo que vem contra as nações de Sião, que procede de Sião, de Jerusalém, procede do Deus vivo. É ele quem vai julgar a terra. E isso é muito importante. Né? Uma outra característica que a gente observa aqui sobre o julgamento é que os pecados de Israel que serão julgados são esses pecados que são cometidos contra o povo de Deus também. Né? Contra Deus, mas também contra o seu povo, porque ele vai trabalhar essa questão da injustiça, da opressão ao povo pobre, ao povo necessitado, e que eles não estavam sendo vistos, né? Eles não estavam sendo considerados como povo do meu povo, né? Irmão meu, eles não estavam sendo considerados assim. O meu próximo. Então, Deus tem zelo pelo seu povo. Israel foi resgatado por Deus como propriedade particular de Deus. E, como tal, deveria viver de maneira diferente das outras nações que oprimiam os mais fracos, né? Que injustiçava as pessoas. Então, aqui, mais uma vez, a gente observa que Deus, ele zela pelos seus. Deus, ele zela pelos seus. Então, Amós anuncia esse juízo, Amós traz essa profecia, denunciando as nações gentílicas, inimigas de Israel, né, o que poderia, naquele momento ali, dar prazer para eles. Ainda bem, nós vamos ser vingados, né? Talvez o profeta tenha ganhado aplausos ali, né, daquele povo. Vamos ser vingados, enfim, Deus vai julgar esse povo mau, esse povo que tanto nos afronta, esse povo que vem contra nós. Eles merecem mesmo receber a justa retribuição de Deus por seus graves pecados. Mas antes de aplaudir, né, a retribuição de Deus dirigida aos ímpios, nós precisamos examinar a nossa vida, que era o que Israel não estava fazendo. O juízo começa em casa, com os de casa. E isso Israel não estava fazendo. E havia uma responsabilidade. Então, Deus usa Amós para anunciar o juízo dele, né, pela transgressão da luz interior, tanto das nações como também, né, daquele povo. Então, Deus julga as nações e não apenas o povo da aliança. Deus julga o povo da aliança e não apenas as nações. Todos os povos estão debaixo do julgamento do Todo-Poderoso. E a gente observa aqui, dentro da teologia, né, de Amós, a soberania de Deus. Né? A soberania de Deus. Deus reina sobre as nações, ele reina sobre todos os povos, e todas as pessoas comparecerão diante dele. E a gente não pode, né, deixar de compreender isso. Então, era Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá, Israel. Todos seriam punidos pelo seu pecado. Todos seriam punidos por violar a lei de Deus, por violar, né, aquilo que Deus havia trazido para eles, demonstrado para eles. No caso de Israel e de Judá, eles tinham uma revelação específica de Deus ali, nas tábuas da lei, né, sendo chamados o tempo todo, era um povo de Deus. Então, nenhum indivíduo pode escapar de suas obrigações humanas, né? Um para com o outro, para com o próximo, não pode. Para com Deus, né? E nem para com o outro.
Então, há uma voz que fala dentro das pessoas. As pessoas foram criadas por Deus e Deus deu a lei da consciência para todos nós. Né? Paulo fala isso e a gente está vendo diretamente, a gente pode aplicar isso diretamente aqui, porque as nações serão julgadas com base na lei interior também que elas têm. Né? Então, não ficam, não sabemos de nada, fazemos a coisa por instinto como animais. Não é assim. Eles não tinham a revelação especial, mas deveriam ter responsabilidade moral, o que não tinham, né? O que não possuíam. Então, ficaram sem as leis ali escritas nas tábuas de pedra, mas eles não ficaram sem a lei escrita na consciência. Eles não ficaram sem a natureza que declara a presença e o poder de um Deus que criou todas as coisas. E aí, o Weisby, né, um comentarista que eu gosto muito, ele comenta os textos bíblicos assim com uma graça muito grande, eu gosto muito dele, embora seja um comentarista rápido, né, em seus comentários, muito objetivo, mas ele diz que se Deus julga o povo perdido, né, pelos seus pecados, o que ele fará com aqueles que proclamam conhecê-lo? Se Deus julga os perdidos pelos seus pecados, e nós, que somos os seus filhos, né? Como é que ele trata? Nós temos responsabilidades. Nós conhecemos o que devemos fazer. Então, privilégio, né? A palavra lá da Jocum, que eu me lembro muito, né? A frase que era bem falada, bem batida, né, pra gente, na época que a gente fazia a TED, luz é responsabilidade, saltou hoje, né, saltou esses dias aos meus olhos, ontem principalmente, quando eu estava estudando, sobre essa questão de amor. Privilégio traz responsabilidades. Nós somos um povo que temos muitas garantias, somos um povo que temos muitas bênçãos espirituais e que temos muito conhecimento a respeito de Deus, que está aqui, ó, na palavra dele. Mas conhecer é privilégio, e privilégio é ter responsabilidade. Conhecimento, luz, né, é responsabilidade. Então, onde há responsabilidade, queridos, deve existir a prestação de contas, né? Se você é responsável por alguma coisa no seu trabalho, você tem prestação de contas para fazer. Se você é responsável por alguma coisa dentro do ministério, você tem prestação de contas para fazer. Se você é responsável por alguma coisa dentro do seu lar, você tem prestação de contas para fazer. Então, a prestação de contas é algo que ela chega, ela existe. Né? Ninguém vive sem isso. E o povo de Israel e de Judá poderia muito bem ter se regozijado quando viu Amós condenando, né, os seus vizinhos, condenando Damasco, condenando Sidom, condenando Moabe, né, falando contra essas nações. Mas depois Amós, ele voltou a trombeta, né? Na direção dos israelitas, na direção do povo de Israel, para que eles pudessem entender que o cálice da ira de Deus transborda. E aí, depois que transborda, o juízo, ele vai ser inevitável. O juízo, ele é inevitável. E a gente vai perceber isso, né, durante o texto aqui, quando ele vai falando sobre as nações, que o castigo, ele não pode ser sustado, né? Vamos lá e susta o cheque, vamos lá assustar o castigo. Isso não vai acontecer. Ele é inevitável e ele é irrevogável. O juízo de Deus, o cálice da ira, vai transbordar contra toda impiedade, né? Então, são mensagens que a gente encontra em toda a Bíblia. O Deus de amor também é um Deus que derrama sua ira, porque ira e amor têm a ver com santidade. Né? Ira e amor têm a ver com santidade. Então, pecado insistente, pecado contínuo, vai desembocar em uma culpa cumulativa, né? Vai desembocar aí numa culpa cumulativa, vai desembocar em um monte de prejuízo, e Deus adverte contra essa ação, né? Muitas vezes, né, de tapar os ouvidos para o que Deus está falando e de achar que eu vou sustentar essa situação aqui por muito tempo, porque tudo me vai muito bem. Esse era o sentimento que Israel estava tendo naquele momento ali. Ah, tá tudo bom, tá tudo bem, então eu tô indo bem. O conforto tá bom, tá tudo muito confortável, tá tudo bem. Mas Deus, ele reprova o pecado. Deus aponta a sua trombeta para o pecado. Né? Deus aponta lá a sua trombeta, Deus avisa. Né? Deus ergue a sua mão para condenar o pecado. E para finalizar, Deus derrama seu juízo sobre o pecado.
Então, Deus reprova o pecado, Deus, né, direciona o seu rugido contra o pecado, Deus ergue a sua mão para condenar o pecado, Deus derrama o seu juízo sobre o pecado. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração essa palavra tão importante, dura, mas tão importante que Amós trouxe para Israel e que Deus continua trazendo para o seu povo em relação ao pecado. Né? O pecado sempre vai desembocar em grandes tragédias. Né? A conexão do pecado humano e do sofrimento, ela é inevitável. Ela é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque eles andam juntos, né? Eles vão andar juntos. O pecado, no momento, ele pode ser maravilhoso de degustar, maravilhoso de acolher, né? Vai trazer para o homem aparentes lucros, né? Aparentes lucros. Vai trazer para o homem aparentes vitórias. Mas são aparentes mesmo. É um lucro aparente, é uma vitória aparente, momentânea, efêmera, que um dia chega. O pecado gera morte. A palavra de Deus nos diz isso, diz em Romanos, né? A gente encontra que o pecado, ele gera morte, o pecado é maligno. Não há nada, né, de benéfico no pecado. Nem mesmo o prazer momentâneo que a gente sente vai ser benéfico, porque aquilo ali é como se você estivesse tomando um cálice, tomando uma bebida deliciosa que é veneno e que vai te matar. Ai, tá descendo aqui, maravilhoso, que gostoso, vou continuar tomando, né? E aquela situação ali levar rapidamente à morte. Então, o pecado nos separa de Deus no tempo e nos separa de Deus na eternidade. É isso que o pecado faz. É por isso que Deus abomina o pecado, porque o pecado faz com que seus filhos sejam separados dele, tanto aqui, né, num relacionamento aqui, que pode ser abundante, que pode ser maravilhoso, que pode ser cheio de características e de frutos abundantes, e na eternidade vai separar também. A morte eterna, ela é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, a gente vive dizendo isso, a gente prega sobre isso, o destino do fracasso, a recompensa do pecado é o fracasso, a recompensa do pecado é o fracasso, e o destino do pecado é o inferno. Né? Claro, a palavra de Deus a nos dizer isso, e Amós estava sendo levantado por Deus lá do interiorzinho, lá de Tecoa, né, daquela terrinha lá, bem longe, né, em que muitas pessoas às vezes nem se lembravam que existia, né, aquele homem humilde, aquele homem sem muita instrução, talvez, para o povo, mas um homem que estava cheio de autoridade para declarar que o pecado é uma fraude, que o pecado contra Deus é uma fraude, que o pecado promete prazer, mas que paga com desgosto, mas que paga com a sua moeda é maligna, né? E aí, Amós anuncia que em todos os casos o pecado será julgado, né? Não há como escapar. E a gente observa que, nesse contexto, que a mensagem que Amós traz não é uma mensagem talvez bem-vinda e bem-quista para aqueles reis e para aquelas pessoas. No entanto, Amós não estava preocupado com isso. No entanto, Amós não se preocupou se ele não seria bem-vindo e bem-quisto. O que ele queria era realmente anunciar o que Deus estava ordenando em sua palavra. Então, o julgamento, né, seria derramado sem poder ser revogado, né? Sem poder ser sustado. O cheque não ia ser sustado de forma nenhuma. E esse foi o texto de hoje, né, que Deus trouxe para a gente estudar, versículo 1 e 2, que a palavra dele nos ensina. E a partir da próxima semana a gente vai entrar no versículo 3 em diante para continuar observando sobre esse julgamento, né, com fogo que Amós traz, né, e anuncia. Alguma colocação? Todo mundo tão quietinho hoje? Clébia. Oi. A gente, quando escuta essa mensagem, lê o livro de Amós, a gente fica assim, se não fizer esforço, a gente não se enxerga como Amós, porque é muito grande essa missão, é mexer com os poderosos, a gente não se enxerga
como esses juízes, esses ricos, esses políticos, e aí a gente fica assistindo uma televisão com aquela história e sai, desliga e nada muda. Mas o desafio é a gente realmente tentar se enxergar como, primeiro, como Deus, que escolheu o improvável, um simples para essa missão, e pensar e lembrar que Deus é assim que ele age. Quando a gente se sente um nada, Deus fala conosco diante de alguma missão e você diz, não, Deus, eu não. Fala lá com o Kleber. Fala. Então, a gente não se acha capaz e não se lembra dos Amós. A gente não se enxerga, a gente precisa, né, se enxergar como Amós, não de ter a coragem de denunciar as injustiças, de ser obediente diante dessa missão tão grande, ou, no mínimo, pelo menos, ter o incômodo de Amós. O incômodo não só na... coitado, tá sofrendo isso aqui, mas o incômodo com a atitude. Pelo menos isso. E também, isso aqui para mim também é o melhor de pensar, de me enxergar, é como esses juízes, como esses ricos que contribuíam com a injustiça social. Né? Quando a gente pensa que a justiça social está tão longe, mas ela está bem coladinha na gente, todo dia. Verdade. De forma cultural, às vezes, a família da gente nos faz pensar, de certa forma, que causa injustiça social, a forma que fomos educados. E aí a gente precisa de Deus, precisa da Bíblia, e esse livro de Amós, e essa aula, ela traz luz, como você disse, ela traz luz, Amós traz luz e traz responsabilidade para as nossas vidas. Diante do tratamento do dia a dia, tratamento de injustiça, da exploração do trabalho, da discriminação, que às vezes nós fazemos tanto e não nos damos conta. Então, isso que eu queria falar, assim, que para mim é muito difícil ser esse Amós, mas é um desafio. E uma vergonha quando eu me enxergo como esses políticos. Né? E preciso mudar. Obrigada. É forte, né? É. Muito, muito boa a sua palavra, Jane. Muito boa. Faz a gente refletir realmente essa aplicação, né? Da gente se ver realmente como Amós. E se incomodar. Às vezes tudo é tão confortável pra gente, né? Enquanto que pro outro que tá do nosso lado não é confortável. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Então, nós vamos encerrar, tá certo? Nós vamos encerrar, então. E... Clebinha? Oi, meu bem. Eu estava aqui tentando abrir o microfone, porque eu estou com o celular numa configuração diferente. Enquanto você falava sobre reincidência de pecados e julgamentos e tudo, eu fiquei pensando no nosso sistema penal, né? Existem algumas estratégias para que seja evitada a reincidência, né? E tem um estudo falando sobre os motivos que levam à reincidência no mundo criminal. Fazendo essa analogia com o pecado, quais são os motivos, na sua visão, já que o índice de reincidência do pecado é altíssimo, até muito maior do que no mundo do crime? Sim. Porque o resultado é tão desastroso, tão danoso, e o índice de reincidência dos nossos pecados é tão alto. A primeira coisa que é o que eu acho, né, que eu penso, é que não acontece o arrependimento de forma plena. As pessoas confundem muito o arrependimento com o remorso e a consciência de que errou.
O arrependimento não é só ter a consciência que você errou. E as pessoas acham assim, se eu estou reconhecendo o erro e eu estou querendo mudar, eu me arrependi. E pensam que se arrependeu porque reconheceram que errou e querem mudar. Mas a Bíblia, a palavra arrependimento, a origem da palavra arrependimento é mudança de atitude. É mudar de atitude. Então, o arrependimento, e mudança de mente, né? Tem metanoia no grego, né? Mudança de mente. Tem, acho que é shub, né? No hebraico, eu não lembro muito, mas é mudança de mente, mudança de direção. Mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. Então, quando você muda de mente, de mentalidade, você muda de direção e você muda de atitude. E o arrependimento, ele faz isso, né? A gente mudar de direção, mudar de atitude. Quando não acontece arrependimento, a gente teve consciência, poxa, né, se indignou, ficou triste, eu não quero mais e tal. Quando acontece isso, né? Porque tem gente que nem isso faz. E aí, nesse momento, a pessoa continua andando e caminhando, dando passos ali, ó, que vão levá-lo novamente a desembocar no erro. Então, eu vejo que é uma linha muito tênue entre você estar consciente e ter remorso e você verdadeiramente se arrepender. Na minha concepção, é isso. Porque o fato de eu me arrepender, eu vou conseguir, e mudar de atitude, eu vou conseguir forças em Deus para continuar caminhando do lado contrário do pecado. Né? Eu estou aqui, ó, caminhando rumo ao pecado. No momento em que eu me arrependo de verdade, eu mudo de mente, mudo de direção e vou caminhando rumo à vida de santidade. E aí eu preciso de forças de Deus, porque a minha carne, o meu eu, vai querer se voltar novamente para lá por diversas vezes. Aí é onde começa a se instaurar a luta que Paulo fala, de você lutar contra aquilo que é difícil para você. Para algumas pessoas é super fácil lidar com certos pecados, porque não é a fraqueza delas. Mas para quem tem fraquezas em determinadas áreas, ela vai ter que lutar o resto da vida. E lutar o resto da vida caminhando, entendendo que arrependimento é mudança de mente, mudança de direção. Eu não posso mais voltar. Se eu mudei, se eu me arrependi, o caminho do pecado, ele não é mais o meu caminho, de forma nenhuma. E eu não quero, eu quero passar longe por ele, por mais que tudo me envolva para voltar, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. Né? E aí, encontrar forças em Deus para desistir, de olhar para trás e de voltar ao mesmo caminho. Então, eu acho que esse é o que mais, para mim, né, na minha opinião, não sei se outra pessoa também aqui tem uma outra ação a comentar, mas eu acho que essa é a principal razão, é não ter se arrependido completamente. É não ter se arrependido, né? É não ter se arrependido. É ter entendido, ter tido remorso, ter sentido, ter sofrido até por ter feito, mas não teve arrependimento. E sobre a tomada de consciência, você falou do julgamento da própria consciência. Eu entendo que nem todo mundo passa por essa tomada de consciência. Né? Tem gente que vive no piloto automático. Jane falou das injustiças sociais, e até no nosso meio a gente sabe, falando no meio evangélico, né, de empresários. Agora mesmo, nessa pandemia, eu conheço muita gente evangélica que solicitou o auxílio emergencial sem necessidade. E é um tipo de corrupção. Mas é tão no automático a pessoa falando sobre o assunto que não passa pela consciência como se isso fosse errado, enganar o governo, entende? Mas se eu olho para um líder político, ou alguém que teve participou de um ato de corrupção que tem um maior alcance, né? Aí a gente sabe identificar, mas eu, no caso, o meu irmão, alguém que não necessitava desse auxílio, faz como se fosse, estou dando só um exemplo. Então, eu acho assim que a tomada de consciência desse pecado, às vezes não é nem a mente cauterizada, são as bases para que tenha essa tomada de consciência. Verdade. Não sei se você entende assim. Sim, entendo sim. Então, assim, aquilo que, para mim, é óbvio que é uma corrupção, é uma mentira, porque a pessoa
Para o não outro pode não ser necessitava. óbvio, né? Para o outro pode não ser óbvio. Exatamente, Exato, exatamente. Mas aí cabe a gente, Kelzinha, ser Amós, como o Jane disse. É. Olhar e E a dizer, outra diante da coisa, Bíblia, isso aqui não está correto. ainda dentro dessa linha do que eu estou falando, eu pego o exemplo de uma mulher solteira que tem um filho, é uma mãe solteira, né? Teve um relacionamento, uma aventura, teve um filho, e aí agora ela tem que se desdobrar para criar esse filho, trabalhar, enfim, se privar de algumas coisas para Sim. criar esse filho. Aí depois, num outro momento, ela tem um outro relacionamento e ela tem Verdade. outro filho. É, Que verdade. tomada, onde é que entra a tomada de consciência dessa mulher para que não tenha outro filho e passar pelos mesmos dissabores, os mesmos sofrimentos? O Com pecado, relação ao né? pecado, eu penso que a gente não faz esse balanço. Outro dia eu estava falando que tem muitos corruptos no Brasil, pessoas que acho que faz uma medida do que vai perder e do que vai ganhar. Uma pessoa que passa 30 anos trabalhando, talvez não acumule 3 milhões de reais, sei lá, 10 milhões. Então ele calcula, eu me envolvo nessa corrupção aqui e ganho isso. Pago o Uhum, advogado e saio uhum, da cadeia em 10 anos, sei lá. uhum. Mas aí o dinheiro, eu dou um jeito desse dinheiro ficar em algum lugar e depois eu Usufruir. continuo me beneficiando disso. Eu acho que no mundo espiritual também acontece isso. As pessoas, sei lá, inconscientemente, pode fazer esse balanço. É. Então, não fui pego, o governo não vai exigir nada de mim, então eu peço auxílio emergencial, eu vou mentir para a igreja, eu vou, sei lá, eu vou pecar, e aí, porque assim, o que me parece é que as consequências não são assim, tão pesadas a ponto da gente desistir de seguir naquele nosso ato pecaminoso. É O que verdade. parece, né? Uma das coisas que leva, fora a questão do arrependimento, que não teve, né, espiritualmente falando, existe essa questão de que, eu não estou vendo ninguém pagar por isso, e eu vou fazer porque eu também não vou pagar. E eu vou fechar isso aqui porque a consequência, eu estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra, e não estou vendo vir nenhuma consequência de pecado, eu vou continuar fazendo, né? Até Samuel falou Exato. sobre isso na aula passada, Samuel Eduardo, eu acho. Né? Foi na passada, foi em Malaquias, não sei, que as pessoas, às vezes, por não ver uma ação imediata, elas continuam avalumando, né, o pecado. Exato. Porque eu lembro quando eu era da Bahia, que eu participava da igreja da minha avó, não podia nem pintar as unhas. Uma vez eu pintei as unhas e fiquei disciplina. Mas, assim, hoje eu percebo que, vamos trazer o contexto da PIB, eu vejo que a preocupação maior é quando a gente está no ministério. Então, quando a gente está no ministério, a gente vai ser disciplinado, vai ter alguma consequência, né? Mas, fora disso, é assim, passa solto. Não passa solto por E Deus, nesse né? E não sentido, passa solto por quem vai lá falar. Eu acho, É assim, assim, que a nossa posição deve ser de alertar, de falar, né? não, passa solto, não estou falando da liderança para as pessoas, estou falando assim, Sim, sim, para as nós que pessoas, somos, nós, igreja. Entendi. que nós que estamos dentro do ministério, a gente tem esse cuidado, pelo menos eu vejo, Uhum. né, o pessoal da liderança, tem esse Infelizmente, cuidado, isso mas aí assim, é muito claro a falta de amor por Deus que nós temos quando a gente age assim. por exemplo, eu não vou mais hipocrata porque eu sou líder, então eu vou ser disciplinada. Sim, mas se eu Mas não quem está for, lá no eu banco pode vou. ter outro pensamento, eu É, vou e acabou, não vai ter uhum, nada. Assim. é. Cada qual vai responder diante de Deus dos seus atos, né? É importante a gente entender isso, que as nossas ações, né, de oprimir o outro, de omitir alguma coisa, de enganar alguém, enfim, de burlar alguma coisa, e tantas outras que você mencionou aí, são ações que, ainda que a igreja não veja, ainda que o meu líder não veja, ainda que minha esposa não veja, ainda que o meu esposo não veja, né? Porque hoje a gente tem 1001 maneiras da gente viver uma vida dissoluta e mostrando santidade. E, né? As redes sociais estão aí para isso. Tanta gente que muitas vezes atrelados à pornografia,
Não mostra nada para ninguém, não está lá na Hipócrata enchendo a cara, não está, né, fazendo nada aparente, mas está numa vida dessa dissoluta diante de Deus, pecando contra sua esposa, ou se não for casado, contra o Senhor, numa situação dessa, também contra o Senhor em primeiro lugar, né? E o que acontece? Acha que aquilo ali não vai trazer nenhum tipo de consequência. Verdade. Né? Obrigada, Clebinha. Por nada, meu bem. Um beijo grande para vocês. Deus abençoe a todos. Até a noite, se Deus quiser. Fiquem na paz. Um grande beijo. Que o Senhor nos abençoe, tá? E vamos orar por essa história do Mitch, viu, gente? Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.